Ok. Bom dia a todos, queridos amigos do SEAP Palmital. Desculpem a demora em ingressar, mas tive alguma dificuldade técnica aqui com o meu equipamento. Eu primeiramente queria muito agradecer assim a oportunidade de vocês me terem feito esse gentil convite para participar dessa atividade, participar desse estudo. Sou muito grato. E a gente vai iniciar ouvindo a leitura da página de abertura pela companheira Cristina, minha companheira e companheira de ideal espírita de todos nós. Ela não quer aparecer aqui porque ela não penteou o cabelo, mas tudo fala bem. sério. Vou aparecer sim. Vamos lá. Fraternidade. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus. Está em João, capítulo 13, versículo 35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventando suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através de atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade para e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humanidade e o serviço, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Muito bem. Você faz a prece inicial? Você faz. Tá, você faz a final. Bem, meus irmãos, vamos então orar. Nesse momento, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Jesus em gratidão
por cada uma das oportunidades que recebemos durante a nossa trajetória terrena. Todas elas necessárias à nossa elaboração moral, ao nosso crescimento espiritual. Que tenhamos, Jesus, força, fé, coragem e esperança nessa nossa caminhada. Que possamos olhar além de nós mesmos, para o nosso próximo, para o nosso semelhante, cumprindo assim os requisitos necessários à nossa emancipação moral, como individualidade que somos. Que a tua paz, que a tua luz, que o teu amor possa envolver a todos os corações. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu trouxe hoje para vocês um tema muito em moda nesse momento, que é a fraternidade, né? O exercício da fraternidade. A fraternidade é uma das muitas questões que nós devemos resolver internamente, que devemos elaborar de uma maneira que ela possa se perfazer do modo como Jesus nos recomenda. Aqui, o problema da live são os cachorrinhos, mas é assim mesmo. O problema é que ainda temos uma compreensão pequena do significado do que seja fraternidade. Quando indagaram a Jesus qual era o maior dos mandamentos, ele respondeu: amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui tendes ao próximo. E aqui tendes o seguinte: e ao próximo como a si mesmo. E aí estão contidos toda a lei e todos os profetas. Porque, na verdade, a mensagem de Jesus, a grande mensagem, é o amor. O amor resume toda a moral espírita, resume toda a conduta que nós devemos adequar, cada um de nós, às nossas vidas. O amor é a base de tudo isso. E, evidentemente, esse conceito de amor, ele tem várias etapas, várias nuances que nós devemos desenvolver, cada um de nós, né? Solidariedade, fraternidade, caridade, né? São intimamente ligados ao amor. São a base do nosso processo evolutivo. E ter essa compreensão exata de como isso se processa é que reside a nossa maior dificuldade. Porque nós já conseguimos dar uma caminhada no sentido de ser fraterno, ser meigo, amoroso com aqueles que nos cercam, aqueles que estão próximos de nós. Mas, no sentido amplo, nós deveríamos ter esse mesmo critério em relação a todo ser vivente, né? O conceito de fraternidade, de amor, de caridade, de justiça, a lei de amor, justiça e caridade, por exemplo, ela é aplicada a todo e qualquer ser vivente dessa terra. Então, por óbvio que nós devemos ter esse desenvolvimento do sentimento de fraternidade em relação a toda e qualquer forma de vida. Porque senão nós estaríamos praticando a fraternidade seletiva. A fraternidade, ela vem de uma expressão latina chamada frater, que significa irmão, né? Nós, na nossa parentela corporal aqui, nós temos os nossos irmãos, né? A quem, via de regra, numa relação normal e saudável, devotamos laços de amor, de ternura, de carinho, e às vezes até de uma maneira muito sólida e até mesmo irrestrita. Mas é um conceito seletivo ainda, porque esse conceito de fraternidade ele acaba não tendo um alcance amplo e geral como Jesus pretende que seja para cada um de nós. Todos nós, quando nascemos, né, a gente costuma dizer, numa linguagem moderna, que a gente vem com um chip, né?
E nesse chip estão inseridos todos esses conceitos, né? Então nós somos criados com as leis morais inseridas em cada um de nós. E o curso da nossa vida evolutiva é que determina quando irá brotar de uma maneira coerente e intensa a fraternidade, a amorosidade, a caridade, porque ela é resultado, esses itens são resultados das nossas várias vidas aqui na Terra, né? A gente sabe que a evolução de cada um de nós obedece a critérios muito pessoais. Há uns que conseguem evoluir de uma maneira mais acentuada do que outros. Outros, em menor proporção, têm um processo mais lento de evolução. Porque quando a gente fala dessas questões todas, né, a gente tem que ter em mente que não basta estar aqui na Terra cumprindo uma existência física para que a gente evolua. É necessário que durante essa estada física a gente possa ter uma atitude moral, uma atitude coletiva que nos propicie efetivamente evoluir, que nos propicie verdadeiramente compreender tudo aquilo que a gente passa, todas as sensações, todas as ocorrências, para que a gente possa desenvolver cada um desses itens que constam do nosso chip interno e que são necessários à nossa evolução. Tem uma psicografia de Raul Teixeira, ditada pelo espírito Joanes, que diz: desse modo, faça o melhor dos seus esforços para que o seu aprendizado, obtido aqui, configure a sua mais fecunda relação com o Pai, que em você se aloja, que por você e por todos nós atiça as vagas imensas contra os penhascos e incendeia leitos de estrelas, cujo brilho se projeta sobre nós. Ame e respeite o seu planeta. A nossa Terra é o campo excelente para que nos felicitemos, trabalhando incansáveis no seio de Deus. E a gente percebe aqui a questão da preservação dos recursos naturais que esse planeta proporciona a cada um que encarna aqui, destinado a cumprir uma etapa evolutiva, né? Porque esse sentimento de fraternidade, ele não deve ser desenvolvido tão somente entre seres vivos, vamos dizer assim, entre seres encarnados. Esse sentimento de fraternidade, ele também se reflete no cuidado que nós tenhamos com as condições ambientais desse planeta. Sim, porque se nós somos gratos por Jesus nos haver dado um mundo tão belo como esse para que a gente pudesse cumprir essa etapa da nossa evolução, nós devemos ser gratos e solidários em relação àqueles que virão e que já estão chegando e no futuro mais e mais reencarnarão. Nós mesmos, talvez, possamos reencarnar aqui. E é óbvio que a gente precisa encontrar aqui as condições materiais necessárias ao nosso corpo físico, as condições materiais necessárias a que a gente possa compreender a vida e respeitá-la integralmente. Então, quando a gente fala em termos cuidado com a vida em si, na sua mais ínfima possibilidade, ainda que uma vida, os insetos, a fauna, a flora, tudo que faz parte dessa grande cadeia de vida aqui na Terra, é preciso ser cuidado e preservado, porque fazendo assim, estaremos desenvolvendo um sentimento de fraternidade, de preocupação, de cuidado com aqueles que possam reencarnar aqui mais adiante. Ou nós mesmos, né? A gente precisa ter essa condição, esse conhecimento, esse entendimento de que o mundo, como vida física,
ele não termina para nós com o nosso desencarne. Ele continua aqui, sofrendo também as suas evoluções. Agora, a gente nunca pode confundir essas evoluções naturais do planeta com aquelas evoluções destrutivas que nós lançamos mão em prol de um lucro exagerado, né? Nós desenvolvemos um sentimento de que devemos ter mais coisas, mais bens, e com isso nós atropelamos alguns critérios de amor, de caridade, de fraternidade com as outras pessoas, né? Na verdade, nós deveríamos ter aqui na Terra o necessário para o nosso sustento, o necessário para que não passássemos fome, ou pudéssemos alimentar o nosso corpo com combustível extraído da alimentação. Mas a gente cada vez mais quer ter lucro. Então as pessoas sempre falam, mas eu sou um comerciante honesto, eu não prejudico a ninguém, eu pago meus impostos, eu pago o salário dos meus empregados. Mas a sensação do lucro, o egoísmo de querer cada vez mais dinheiro e que provoca uma destruição acima do normal nos recursos desse planeta, ele é falta de fraternidade, porque está esgotando algo que pode, no futuro, servir a outras pessoas que aqui estejam, né? Esse é um aspecto bastante ruim do sentimento moderno de que cumprimos com as nossas obrigações. Podemos cumprir com nossas obrigações, mas devemos ter esse sentimento fraterno em relação ao que outras pessoas necessitam extrair do planeta, assim como nós extraímos também. E essa caridade, essa leitura dessa psicografia de Raul Teixeira, né, ela fala também, faça o melhor dos seus esforços para que o seu aprendizado obtido aqui configure a sua mais fecunda relação com o Pai que em você se aloja. Então, para que isso seja fecundo, para que possamos ter essa relação fecunda com o Pai, nós não podemos ter uma caridade, uma fraternidade seletiva. Ela é de ser irrestrita em face dos nossos semelhantes, em face da vida vegetal, da vida animal, de toda a forma de vida que existe nesse planeta. Porque a gente sabe que tudo que aqui tem é necessário a cada um de nós, de uma maneira muito especial, muito peculiar, de acordo com as coisas que nós precisamos vivenciar e precisamos corrigir em nosso comportamento. Aquilo que nós reputamos inútil, muitos de nós falam, já ouviu alguém falar, para que existe cobra? Qual a utilidade de ter uma cobra, um animal venenoso, etc. e tal? Com certeza tem sua utilidade, né? Se a gente lembrar que boa parte dos remédios cardíacos são extraídos do veneno da cobra, por si só já justificaria a existência desse animal. Tudo tem uma razão de ser. Não existem inutilidades na natureza. Tudo que acontece, tudo que foi criado, se destina ao cumprimento de alguma etapa evolutiva, seja pela própria evolução natural dos seres, que nós sabemos que a nossa Constituição tem os elementos das diversas fases, mineral, vegetal, animal. Então, seja lá por qual razão seja, há uma harmonia na natureza e que a fraternidade nos leva a respeitar. Quando a gente fala em liberdade, a gente lembra da Revolução Francesa de 1879, que tinha como tema liberdade, igualdade, fraternidade. É um tema bastante forte, bastante atual. Ele constou, inclusive, depois em mais 2 constituições francesas, né? E a gente lembra que Robespierre, que foi um dos mentores, um dos intelectos da Revolução Francesa, ele tinha uma posição muito interessante acerca da vida, né? Acerca de Deus, acerca da fraternidade que nós devemos guardar uns com os outros.
E tinha algumas frases, por exemplo, essa aqui: a mesma autoridade divina que ordena aos reis serem justos, proíbe aos povos serem escravos. Outra: se a existência de Deus, se a imortalidade da alma não fossem senão sonhos, ainda assim seriam a mais bela de todas as concepções do espírito humano. E mais ainda, a morte não é o sono eterno. A morte é o início da imortalidade. Não é por um povo que combatemos, mas pelo universo. Não pelos que vivem hoje, mas por todos aqueles que existirão. E a gente percebe que, né, alguém que tenha dito coisas tão boas, tão edificantes, né, defendendo os interesses daqueles que eram oprimidos pela monarquia, tinha esse ideal de fraternidade, esse ideal de justiça, de igualdade entre todos, né? Tinha em si ali um conceito muito agudo em relação à própria existência espiritual, né? A própria continuidade da vida no campo espiritual. Mas, talvez porque suas convicções não estivessem claramente definidas, né? Uma vez tomado o poder pela Revolução Francesa, né? Aconteceram algumas coisas assim terríveis, né? As garantias civis foram todas suspensas e o governo revolucionário foi controlado pela facção da montanha, perseguiu e assassinou aqueles que reputavam seus adversários. Não, os dados são um tanto assim imprecisos acerca da quantidade de pessoas que foram vítimas dessa insanidade, mas se situa entre 17 mil e 40 mil pessoas que foram guilhotinadas. Esse terror durou um ano, de meados de 1793 a meados de 1794. Robespierre foi um dos que pediram a condenação do rei Luís XVI, que foi guilhotinado também por influência dele. Ele criou um comitê de salvação pública para perseguir os inimigos da Revolução. Foi instaurado o regime do Grande Terror. E no auge da ditadura de Robespierre, mais de 18 mil vítimas durante 10 anos foram massacradas. E ele promoveu uma perseguição tão implacável que seus pares culminaram por temê-lo e ele acabou também guilhotinado. Essa, por exemplo, é uma conceituação da fraternidade seletiva, em que ele só era fraterno com aqueles que haviam sido seus companheiros de revolução. Em relação aos inimigos, aqueles reputados inimigos, esses foram guilhotinados, esses foram presos, foram maltratados, torturados, né? E ele, que acreditava na vida espiritual, esqueceu-se do perdão aos nossos desafetos, do perdão aos nossos inimigos, como uma condição de evolução moral, né? Então, a gente percebe que nós ainda temos um pouco dessa questão de temos a escolha sobre quem irá recair, os quais, desculpe, irá recair o nosso sentimento de amor e de fraternidade. É claro que a gente sabe que isso um dia há de se aperfeiçoar em cada um de nós, mas no momento, com certeza, nós estamos a caminho. E esse pessoal lá, os perseguidos, né, os assassinados, os guilhotinados, eles ficaram desesperados no plano espiritual. E eles clamavam por vingança, né? Queriam se vingar daqueles que os haviam guilhotinado, torturado, assassinado, nas mais variadas condições de brutalidade. E essa vingança, existia um campo negativo imenso na França, provocado por conta desses espíritos, desses irmãos que haviam desencarnado sob essas condições tão bárbaras. Jesus havia escolhido a França para o surgimento da codificação, da mensagem, né? da explicação
da mensagem que ele havia trazido quando esteve entre nós. E na França se daria a codificação. E aqueles irmãos que se encontravam no Orbes, né, ansiosos por vingança, eles foram mandados para o Brasil, para reencarnarem no Brasil. E com isso afastar essa energia negativa que se havia instaurado na França. E escolheram o Brasil, porque o Brasil, naquela ocasião, existiam índios, que ainda em processo de aculturamento, ainda em processo de evolução. Então não existia uma psicosfera de vingança, de ódio, de terror. Era uma coisa mais branda. Então cerca de 2 milhões de espíritos franceses foram enviados aqui para o Brasil, para que aqui pudessem desenvolver a sua evolução sem aquele ódio, sem aquela psicosfera de vingança que tinham lá na França. Vieram para o Brasil para que pudessem acalmar suas ambições de vingança e pudessem buscar o rumo da evolução. Né? Então, com o surgimento da codificação espírita na França, e esses irmãos tendo sido enviados para cá, muitos deles, né, que na verdade não tinham uma ligação anterior com o Brasil, não se sentiram assim com vínculos aqui na nossa terra. E foram embora. Muitos não ficam aqui no Brasil. Isso digo encarnados, né? Vão-se embora, vão morar em outro lugar. Muitos vão para a Europa, para a França, para Portugal, para os Estados Unidos. Mas como esses espíritos vieram para cá para ter essa superação, modificar esse aspecto evolutivo, eles, e com o surgimento da codificação espírita, e tendo a grande maioria deles, assim como nós, aderido ao ideal espírita, eles espalharam a mensagem espírita pelo mundo. Né? Então a gente sabe, por exemplo, né, eu anotei isso, né, que começou-se primeiro com o estudo do Evangelho no lar. Depois eles começaram a se chamar os amigos, os vizinhos, a se formarem os grupos. E, segundo a estatística, 90% dos grupos espíritas na Europa são ou foram criados por brasileiros. Com exceção de Portugal, Espanha e um pouquinho da França, o movimento é todo de brasileiros e latinos, acendendo as labaredas do Evangelho de Jesus. Não há pouco tempo, brasileiros na Holanda encontraram as obras de Kardec traduzidas para o holandês. Brasileiros na Suíça revisaram o Evangelho segundo o Espiritismo e se está tentando publicar as obras de Kardec em alemão. Brasileiros na América do Norte reproduziram o Livro dos Espíritos e o Evangelho, que o foi por um protestante que substituiu a palavra reencarnação por ressurreição. Brasileiros em Londres, com alguns ingleses, já formam 8 grupos espíritas e vai por aí afora. A gente percebe que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Aqueles que foram massacrados na França e que desencarnaram em condição tão ruim, é claro que isso fazia parte da evolução, precisavam superar essa dificuldade. Mas ganharam também de presente, né? Vamos dizer assim, a oportunidade de reencarnarem num planeta com a psicosfera daquela época sem ódio, ressentimento, vingança, e puderam ser aqueles que iniciaram a divulgação do Evangelho, né? Porque atingiram também um status de elevação que lhes permitiu aderir a eles, a essa movimentação. Né? Na concepção espírita, a gente considera que a trilogia deveria ser inversa. Deveria ser fraternidade, igualdade e liberdade. Porque a fraternidade é a geratriz da liberdade e da igualdade de todos. É uma das formas de manifestação do amor ao próximo.
significando caridade com benevolência, indulgência, compreensão e tolerância. Só na primeira metade do século XX ocorreram 2 guerras mundiais envolvendo múltiplas nações. Por quê? Porque ainda ainda vige, né, esse espírito beligerante em que a gente, mais uma vez, atua em nosso interesse próximo e faz caridade, tem fraternidade com aqueles que nós selecionamos. Porque se houvesse aí uma amplidão acerca desse sentimento, com certeza a gente não teria tanta guerra, tanto conflito, porque nós nos enxergaríamos verdadeiramente como irmãos que nós somos e, claro, teríamos um sentimento de fraternidade igual àqueles que nós guardamos para os nossos familiares, para os nossos amigos muito queridos. A gente sabe também que esses eventos, eles precisam acontecer, né? Porque faz parte do progresso da humanidade. Evidentemente, aqueles que precisam enfrentar a prova, né, do desencarne violento, ou aqueles que precisam participar da escolha de atirar no semelhante ou não, né, de participar de uma guerra ou não, fazem uma escolha diante das opções que se apresentam para a nossa evolução, né? Então, quando a gente fala que a tríade, né, deveria ser a fraternidade, é porque nesse momento, se o primeiro aspecto que a gente pudesse guardar em relação a tudo isso fosse esse sentimento de fraternidade, nós não teríamos tantas guerras, tanta confusão nesse mundo, né? A fraternidade representa assim um amor recíproco de todos os homens ensinados pelo Cristo. A verdadeira fraternidade não faz parte das sociedades humanas. Sem a fraternidade legítima, torna-se impraticável tanto a igualdade quanto a liberdade. Claro, se você não tem fraternidade, você não tem como ter igualdade e nem tem como ter liberdade, né? Porque você acaba tendo uma posição de confronto, uma posição de dominação, uma posição de desprezo pela situação em que se encontre o seu semelhante e faz uma imposição de vontade. Quando você tem fraternidade, sim, você teria condições de considerar a todos iguais, né? E dar liberdade, ter liberdade, que é um atributo indispensável a cada um de nós como ser humano. E a igualdade é um sentimento que permite a cada um de nós tratar seu semelhante, qualquer que seja a sua posição social. Igualdade de afeto, igualdade de carinho, de responsabilidade pela vida, né? A gente não pode achar que a igualdade se dá pelo mesmo nível social, pela cor da pele, né? Pela profissão, pelo status que a gente possa ter diante da sociedade. A igualdade se dá em relação a sermos individualidades, criados por Deus, simples e ignorantes e destinados à evolução. Até mesmo porque, quando a gente estabelece algum critério em que a gente atinge uma posição discriminatória, quando a gente faz isso, a gente esquece até que essa forma, essa cor, esse tamanho, essa condição social que nós temos hoje, necessariamente não nos acompanhará em outras encarnações. Muito pelo contrário. Nós podemos ter uma condição física, material, bastante sofrível em relação a que nós ostentamos nesse momento da nossa existência. Porque nós sabemos que precisamos vivenciar diversas situações para que consigamos verdadeiramente evoluir. A gente evolui exatamente pela experimentação e pelo modo como a gente se comporta diante dessa experimentação. Então não nos iludamos se momentaneamente usufruímos de uma condição um pouco melhor do que outro nessa existência, porque isso é uma questão meramente transitória, meramente passageira, né?
Deus dá a cada um de seus filhos as condições iguais para a evolução. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com esse chip, né? Essas leis morais gravadas em nosso interior, é escolha e critério de cada um no rumo da evolução. A gente sabe que um grande obstáculo da igualdade é o orgulho, né? Que faz com que o homem possa se sentir superior a seus semelhantes. E a gente sabe que isso não existe, né? A liberdade natural faz parte do espírito ao ser criado por Deus. Egoísmo, orgulho e ignorância são os obstáculos naturais, os inimigos gratuitos da fraternidade, da igualdade e da liberdade. Se a educação intelectual já foi reconhecida como necessária, o mesmo não acontece com a educação moral, né? Era necessário que a gente tivesse um empenho também em que nós pudéssemos evoluir moralmente do modo como nós evoluímos intelectualmente, né? Porque a gente sabe que existem pessoas extremamente evoluídas intelectualmente, mas moralmente ainda necessitando de algumas retificações, né? A fraternidade, na sua acepção mais pura, é a prática do amor, como também o é a caridade, né? Amor, fraternidade e caridade são os sentimentos que se opõem ao egoísmo, ao orgulho e à ignorância, né? A igualdade e a liberdade são decorrências naturais da fraternidade. É para a implantação desses valores morais que o Cristo deixou no mundo suas lições e exemplos, né? O progresso é a fraternidade em seu nascimento, porque a fraternidade completa, tal qual o espírito pode imaginá-la, é a perfeição. A fraternidade pura é a base de todas as instituições morais e o único meio de elevar um estado social que possa subsistir e produzir efeitos dignos da grande causa. E há até quem confunda a fraternidade com conivência, com mimos, com dar privilégios aos que ama, né? Isso acontece muito, né? São condições assim que a gente não há quem não os pratique, né? A gente confunde, né? Porque a gente ama e aí justifica com aquela frase de que é o erro do amor, o pecado do amor, etc. e tal. Mas, na verdade, a gente não está sendo fraterno quando é conivente com determinados comportamentos, né? E dá privilégios àquela pessoa. A gente está pensando que está fazendo uma coisa boa e positiva, tendo algum ato de amor, mas na verdade a gente está atrapalhando a evolução da pessoa, porque ela pode entender que aquele comportamento equivocado há de lhe propiciar algum mimo, né? Alguma coisa que é... Eu estou lendo aqui, defender os povos indígenas e as nossas fauna e flora é dever de todos nós. Maurício, cara, concordo plenamente, Maurício, né? Como eu falei no início, né? A fraternidade pressupõe o cuidado com toda a ambiência desse planeta. E é claro que os povos indígenas estão massacrados, né? Eles estão inseridos nesse contexto, né? É uma prova de fraternidade a gente estabelecer os critérios dessa defesa, né? E muitos de nós, até nesse sentido, né, acredita que por não poder ter um meio mais eficaz de combater esses abusos, deixa de fazer. Mas, na verdade, hoje nós dispomos de tantos meios em que podemos registrar a nossa resignação com muitas coisas, né? As redes sociais, nós podemos sim, uma frase dita ou escrita, uma mensagem, tudo isso faz parte de um processo que vai unindo, vai formando as consciências no sentido dessa defesa, né? Nós devemos extrair da Mãe Terra só aquilo que seja necessário, né? E os índios, eles com certeza têm esse sentimento de fraternidade com a natureza porque só extraem dela aquilo que é necessário ao sustento de cada um deles, né? Muito bem lembrado, né? Então, aceitar-se como é implica em estabelecer paz interior e possibilidade de ampliar o que já alcançamos. Então, todos nós, né, devemos aceitar de uma maneira bem clara para nós mesmos o ponto, o nível em que nós estamos
em relação à prática do amor, da caridade, da fraternidade, né? Porque quando você aceita o nível em que você está, você enxerga os seus acertos e os seus desacertos. E se você faz uma análise correta disso, você tem muita possibilidade de corrigir aquilo que ainda não está em consonância com o ideal de fraternidade verdadeiramente. Quem sabe não seja mais eficiente a gente pensar que, em vez de pensar que os outros são meus irmãos, por que nós pensamos que nós é que somos irmãos dessas pessoas? As pessoas falam, os índios são meus irmãos. Ou será que nós é que somos irmãos dos índios? Né? Afinal de contas, eles estavam aqui antes de nós fisicamente. Né? É um sentimento muito interessante. A construção disso, né, de tudo isso, é um sentimento de cada um de nós. São atitudes individuais. Né? A gente não pode ter a ideia de que todos nós que estamos no movimento espírita somos fraternos porque estamos no movimento espírita. Não. Isso é uma construção individual. Nós somos individualidades. O movimento espírita é a propaganda dos ensinamentos de Jesus. Né? O que nós vamos fazer com esses ensinamentos é uma escolha pessoal de cada um de nós. Não é isso? E a gente... Está andando o relógio, hein? E a gente quer falar para vocês também do Espírito Carita, no item A Beneficência, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou fazer uma leitura rápida aqui. Várias maneiras há de fazer essa caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. A beneficência e a caridade espiritual é aquela que leva também até nossos irmãos o acalento da alma, como fala o Espírito Carita sobre a árvore de Deus, a árvore da beneficência. Acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Não temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. O espírito de Carita, né, que ditou a prece de Carita, foi martirizado em Roma. Ela se chamava Irene, na época do imperador Diocleciano, e foi martirizada no ano de 305, porque ela tinha alguns livros guardados e que eram proibidos na ocasião. Né? Então ela foi queimada e antes viu duas irmãs dela serem degoladas como castigo para ela, tão somente porque ela tinha livros que o imperador Diocleciano considerava que eram proibidos. A gente sabia que naquela ocasião os imperadores eles tinham a função de papa, né? Eles mandavam também na igreja somente por serem os imperadores. Né? Então ela passou por essa condição, mas deixou uma exemplificação muito viva acerca do amor, da caridade, da fraternidade. E no Natal de dezembro de 1873, ela mandou aquela prece, né, que foi psicografada pela Madame Creux, há mais de 100 anos, portanto. Né? Então, a gente, disso tudo, percebe que, ainda que a gente passe por muitas situações ruins, desagradáveis, de imensa dor e de imenso sofrimento, elas têm um propósito. Né? Imaginem alguém que era seguidora de Jesus, né, ver duas irmãs serem degoladas, depois ser martirizada, simplesmente possuía livros. Né? E isso, pela autoridade máxima da igreja, né, que era o imperador, que quantas e quantas coisas fez em nome de Deus, né, sem nenhum sentimento de fraternidade, sem nenhum sentimento amoroso, sem nenhuma prática de solidariedade. Hoje,
a gente tem outras aflições, né? É claro que hoje nós não assistimos mais as pessoas nos países civilizados serem imoladas por causa da religião. Existem, claro, casos de intolerância, né, de invasões de templos, de quebra-quebra aqui no Brasil, né? Mas é claro que são violências, mas num modo muito menor daquilo que acontecia. E hoje a gente tem uma oportunidade imensa de demonstrar a nossa afetividade, né? Nós hoje somos prisioneiros em nossos lares. Eu sou um deles. Por causa da idade, estou trancado aqui com a minha companheira da pandemia, né? A gente tá vivendo um período muito ruim, muito complicado, assim, do ponto de vista da gente estar andando pela rua, se locomovendo, né? Eu digo que eu, por exemplo, eu gosto de abraçar meus amigos, as pessoas que eu gosto. Não dou um abraço em ninguém, a não ser na minha companheira, que mora comigo, então a gente aqui fica se fiscalizando. Meus filhos, eu não abraço, não beijo meus filhos, porque não moram comigo, trabalham, aquela coisa toda. Meu filho teve Covid, então é uma situação difícil. Mas ela tem um propósito, é claro que uma pandemia desse porte, né? Ela tem um propósito. Nós esperávamos a Terceira Guerra Mundial, ela não aconteceu. Mas um episódio marcante aconteceu, que foi o surgimento da pandemia, e a gente está aí parando para pensar. Uma quantidade imensa de pessoas que ficam doentes, uma quantidade imensa de pessoas que desencarnam, e a gente, nesse momento, está vendo assim uma separação do joio e do trigo, né? A gente consegue perceber nitidamente aqueles que têm algum tipo de preocupação com seus semelhantes, aqueles que têm um sentimento de fraternidade em relação a essas pessoas e aqueles que não estão nem aí, né? Porque quando alguém, como já ouvi, já li, já assisti, bater no peito dizendo, eu não tenho nada, isso não pega em mim, eu sou saudável, essa pessoa não toma nenhum cuidado, não usa máscara, vai à praia, joga bola, anda pelas ruas, porque se ele não pegou, ou se já teve, ele não está preocupado com aqueles a quem possa contaminar. Isso é uma dureza de se assistir assim muito grande. Não vou nem falar naqueles que teriam o dever de exemplificar, porque não quero aqui dar nenhuma conotação política ao que eu estou dizendo, né? A minha pretensão nesse momento é trazer para vocês uma mensagem em que possa servir de auxílio para as nossas reflexões sobre a fraternidade. Então a gente nesse momento, né, tem essa oportunidade, né, de, mesmo estando em casa, procurar saber quem está passando alguma necessidade por conta desse isolamento, né, mandar algum dinheiro, algum alimento, alguma roupa, alguma coisa que falte para alguém, aquilo que dividir aquilo que nós temos lá com outras pessoas que necessitam verdadeiramente desse tipo de atenção. Fraternidade não é uma coisa a ser dita, né? É uma coisa a ser praticada. Nós devemos ter, cada um de nós, esse sentimento. Fazer o bem sem ver alguém. Considerar a todos irmãos, né? Não só os do ideal espírita, os da nossa família, ou aqueles que acreditam na reencarnação. Não. Fraternidade com todo e qualquer ser vivente, com toda e qualquer forma de vida, com toda e qualquer possibilidade de melhorarmos esse planeta em prol daqueles que necessitam dele e daqueles que aqui virão, né? Criar um nível de sentimento, um nível de compreensão que possa plantar uma sementinha naqueles que não creem nisso, que possa servir de base a uma reflexão futura, né? Nós devemos lembrar que nós somos os trabalhadores da última hora, né? Nós temos que fazer a semeadura. É claro que não vamos guardar aqui a ideia de que nós podemos converter alguém à bondade, à caridade,
a solidariedade. Claro que não. São atos de cada um. Ninguém pode, pela força das palavras, obrigar alguém a se tornar caridoso, porque isso é um sentimento que brota. É quando a gente ativa o chip que está guardado dentro de nós. É quando a gente percebe essa possibilidade e quando a gente sente essa necessidade de buscar realmente o caminho da fraternidade, o caminho da caridade, né? Nós devemos, sim, termos fraternidade, temos igualdade, né? Porque são o tipo de comprometimento que nos leva, né? Eu fico vendo as pessoas falando, querem evoluir, querem ir para Júpiter, né? Mas para ir para lá, claro, a gente tem que ter vencido essas etapas. Nós temos que ser verdadeiramente fraternos para merecermos um planeta mais evoluído, onde a gente possa estar numa condição moral melhor. Nós precisamos compreender bem o que significa fraternidade, caridade, igualdade, não é verdade? E outra coisa, isso também, quando nós estivermos nessa condição, não vai significar que a gente vai se esquecer daqueles que ainda estão lá atrás, padecendo, para chegar a essa conclusão. Porque se a gente esquecer e ficar só se deleitando com o estado que a gente possa ter conseguido, o estado moral que a gente possa ter conseguido, a gente, na verdade, não terá aprendido muito sobre a fraternidade, né? Porque a fraternidade é um sentimento que deve ficar gravado indelevelmente no interior de cada um de nós e ser praticado em toda e qualquer oportunidade que a gente tenha de praticar. Então, meus irmãos, eu não quero cansar mais vocês, né? Aliás, já acho até que cansei um pouquinho, já são 5 para as 11. Um amigo meu me disse uma vez que achava muito interessante essas gravações, esses ao vivo que a gente faz, mas ele me disse o seguinte, que 1 hora é muito tempo, porque a maioria das pessoas fica com o celular, e aí dobra a coluna, a mão fica dormente. Pode ser verdade. Eu botei meu celular aqui num tripé para poder fazer essa apresentação para vocês. Então, eu quero mais uma vez, né, agradecer muito a vocês essa oportunidade. Espero que é um estudo pequeno, né? É um assunto muito grande, né? E é um estudo pequeno, mas é feito de coração para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, né? E contem comigo sempre que precisarem, que tiverem a paciência de me aturar, né? Eu vou ficar muito feliz, né? Eu gosto muito do CEAP, né? Uma casa de uma paz, de uma tranquilidade muito grande. Bom, o protocolo diz que agora vem a prece final. A Mara me disse que não ia ter interlocução, então eu acredito que agora eu deva fazer a prece final e deixar aqui registrado, como eu já falei, o meu agradecimento. Então, meus irmãos, vamos, todos nós, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso irmão, nosso guia, nosso médico, nosso amigo, e rogar a Ele que, com a sua inesgotável paciência, continue a iluminar esse planeta, a todos os seres que aqui estão, encarnados e desencarnados, nas suas mais variadas formas. Que possamos, Jesus, ter um olhar de compreensão sobre todos esses acontecimentos que ora nos afligem, que nos deixam intranquilos, mas que possamos lembrar que nada acontece sem a interferência do Pai, sem que o Pai saiba. Que possamos, Jesus, perseverar no caminho da construção moral, no caminho do aperfeiçoamento espiritual, no caminho do aperfeiçoamento do amor, para que um dia possamos senti-lo verdadeiramente como ele é, como foi dito e é dito por Jesus através de seus mensageiros de luz.
Que possamos, Jesus, contar sempre com a proteção, com a orientação dos bondosos amigos espirituais que nos acompanham, que nos incentivam, que nos impulsionam no caminho do bem, a quem somos muito gratos. E que a tua luz, Jesus, continue a se fazer em todas as casas que falam em teu nome, independentemente da religião que elas pratiquem, mas que façam o bem. Que a tua luz se estenda também sobre aqueles que vivem na escuridão e no equívoco, para que possam, a seu modo, buscar o caminho da paz, do equilíbrio e do amor. Graças a Deus.